Essas palavras, elas são marcadas pelo papel da mulher em relação ao homem. O sexismo acaba não só refletindo, mas como depois ele vai construir a nossa representação sobre... Oi, eu sou a Caroline. Oi, eu sou a Janaína. E nós somos a Chata de Letras. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que nos incomoda um tanto quanto, mas que é um incômodo que veio primeiramente da minha pessoa. A gente até comentou no vídeo passado um pouco, na nossa fala, sobre que a língua portuguesa, ela, não só a língua portuguesa, na verdade, todas as línguas utilizam o termo homens no lugar da humanidade, muitas vezes. E a gente falou um pouquinho dessas implicações. Mas tem uma coisa que sempre me incomodou, que é quando as pessoas me chamam de senhorita. E é engraçado porque é muito comum que isso aconteça em sala de aula. Os alunos tentando achar uma forma de tratamento respeitosa, me chamem de senhora e eu diga, não, eu não sou casada. E aí eles digam, senhorita. E esse senhorita, ele sempre me incomodou bastante e eu fui pesquisar. Eu cheguei até a escrever um artigo sobre o termo senhorita, fazendo uma análise etimológica. Então, eu fui buscar qual que era a origem, né? A etimologia é a origem do termo, por que ele foi criado, de onde que ele vem. E eu acabei descobrindo que em alguns dicionários, nos dicionários atuais já não acontece mais isso, mas nos dicionários de alguns anos atrás, senhorita era mulher disponível. Problemático, né, Carol? Demais, muito problemático. E o mais interessante é que se a gente buscar, por exemplo, senhorito no masculino, a gente não vai encontrar com essa definição. Se existe, porque eu também estive buscando, pelo menos no Brasil, eu nunca escutei ninguém ser chamado de senhorito e acredito que não se use essa palavra. Mas ela existe no dicionário e ela só apenas está marcado como um homem jovem, um homem, enfim, não tem essa definição de estar disponível para alguém, como a senhorita apareceu onde você encontrou. E é muito interessante, porque quando a gente pensa nessa disponibilidade, essa mulher disponível é disponível para quem? Disponível para casar? Disponível para a sociedade? Disponível para os homens? Qual é essa disponibilidade que uma mulher solteira aparenta ter para a sociedade quando se criou o termo e que não se tinha um termo? Quando você vai na origem da palavra, existia senhor e senhorita. Um homem solteiro também era chamado de senhor, porque ele era dono de si. Já a mulher, né, como na história, assim, de toda essa constituição de gênero do homem e da mulher, os papéis na sociedade, a mulher, ela sempre dependia de ter uma companhia masculina. Então, ela era vista como propriedade do pai, da família, mas mais do pai, e quando casava, então, passava a ser propriedade do marido. Por isso que ela estava disponível para essa transação comercial. E isso tudo só demonstra o quê? O quanto o papel da mulher é marcado por um espaço de muita submissão, né? E que a nossa sociedade é construída em cima de uma pauta muito patriarcal e muito machista, muito sexista. Exatamente. Então, isso novamente retoma o que a gente conversou no vídeo passado, do quanto essas estruturas sociais, elas são refletidas também na língua, na linguagem. Por que a sociedade achou que fosse de tamanha necessidade se criar um termo para se referir a uma mulher que estava disponível? E isso ilustra de uma maneira belíssima e triste também a forma como o sexismo acaba não só refletindo, mas como depois ele vai construir a nossa representação sobre o mundo. Imagina uma pessoa que, não sei, nasce no mundo e aí ele se depara, tem uma palavra para senhorita e senhora, mas a gente nunca para se questionar por que tem uma palavra para senhorita, senhora, e por que não se chama de senhorito. Como a gente conversou já em outros momentos, eu e a Janaína também percebemos que no inglês tem essa mesma distinção, né, para uma mulher que está casada ou não casada, tanto que tem mulheres nos Estados Unidos que questionam isso. O mais interessante é que as pessoas sempre se justificam dizendo que é uma forma respeitosa se dirigir às mulheres, mas não entendem que por que precisa existir uma forma respeitosa de se dirigir às mulheres, existe mais de uma palavra. Essas palavras, elas são marcadas pelo papel da mulher em relação ao homem.
não em relação à vida delas, né? Então, realmente, as palavras, elas só são criadas, elas só passam a existir as coisas. As coisas só precisam ser nomeadas a partir da nossa forma de viver. Então, se a nossa cultura exige que a mulher seja marcada por um termo que diz se ela é casada ou solteira, e o homem não, mostra que a nossa cultura, a nossa forma de conviver, faz essas duas distinções historicamente para os homens, mesmo que hoje isso já não seja mais da mesma forma, a gente ainda tem essa palavra aí, pode ser utilizada para as mulheres, né? Então, assim, é bem complicado, porque hoje em dia, todas essas questões de gênero, né, elas têm sido muito repensadas em relação à linguagem. Hoje a gente tem pessoas que têm se dito pessoas não binárias. E aí, o que seria essa pessoa não binária que não se identifica nem com o gênero feminino nem com o masculino, que seria esse binarismo de gêneros, né? Então, a partir disso, a gente precisa ter uma outra forma de se dirigir a essas pessoas. Algumas pessoas começaram a usar o X, por exemplo, Todex, só que é difícil de falar e também é difícil de ler. E depois disso, começou a usar o E, então, todes, amigas, o E para deixar neutro, então, neutro essa marcação da língua. Porque quando a nossa língua, ela usa o feminino e o masculino, como a gente até conversou, né, Carol? Até para os objetos, até para as cores, para muito mais coisas do que isso. E antes de eu passar a palavra para a Carol de novo, Claro. se quiser pesquisar um pouquinho mais sobre essas questões de gênero, eu vou fazer uma indicação do livro, vou colocar aqui, que é o livro, tá dando para ver? Sim. É o livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, que é uma autora, inclusive, que quando veio para o Brasil, em 2017, teve uma grande comoção, né, de pessoas contra, porque ela fala sobre o que as pessoas consideram ideologia de gênero, que é realmente pensar nas questões relacionadas ao gênero, né? E é uma autora, então, que eu recomendo. Claro, sobretudo quando a gente fala de ideologia, é uma questão muito pertinente em relação à língua. Rapidamente, abordando um pouco desse termo e sendo o mais sintética e simples que eu consigo ser, apesar da complexidade dele, muitas vezes as pessoas acreditam ser uma forma de ideologia tudo aquilo que não se parece ou não é a forma com que elas veem o mundo. E a forma com que elas veem o mundo é a maneira como as coisas são natural. Então, não, naturalmente existe homem e mulher, e todo o resto é ideologia. Ideologia de gênero, quase que uma banalização do uso dessa palavra, como se ela fosse uma coisa inventada, como se tudo que se referisse à ideologia fosse uma coisa criada para combater o que é natural, o que é de Deus, o que é de uma coisa que é biológica, quando na verdade tudo na nossa vida está permeado por uma ideologia. Se você age de um jeito A ou de um jeito B, tem uma ideologia por trás que está guiando isso. E vai muito além de uma questão, como eu posso dizer, política, porque as pessoas têm muito essa coisa de associar ideologia com política, com partido, e não é isso. Qualquer perspectiva da sua vida que, novamente, a gente entra, vai atravessar a linguagem, porque a linguagem vai te constituir de alguma maneira, vai estar também refletida. Então, hoje em dia, como a gente percebe um movimento social pelas lutas dos direitos humanos, isso está de alguma maneira refletida na linguagem também, assim como houve durante toda a história da humanidade. As mudanças linguísticas elas ocorreram de uma maneira ou de outra. Por que se criaram termos para umas coisas, por que se criaram para outras, e por que não se pode criar novos jeitos de falar, novos jeitos para se expressar e representar de uma maneira mais inclusiva e mais adequada à realidade que a gente está vivendo atualmente. E que vai viver, vai mudar, vai voltar, enfim. Acho que é bem essa a tônica mesmo, assim, dessa reflexão, né? Que a gente quer deixar aqui com vocês, mas para finalizar, a gente poderia falar muito sobre isso, indicar muitos livros e ficar horas conversando, mas acho que a grande questão é se nós estamos vivendo de outra forma, se nós estamos repensando a nossa maneira de nomear as pessoas, né, ou de nos identificarmos, é preciso que a gente pense, né, reflita por que existe esse termo, por que ele faz ainda sentido existir esse termo, por que a gente ainda usa, se não vamos usar isso, vamos usar o que no lugar?
E todo esse pensamento social, cultural, histórico, ideológico para a língua é um pensamento também do lugar de nós, que pensamos a língua, né? Então, tipo, o professor português não é para ficar só ensinando regra de gramática, é sim também para levar reflexão. Exatamente, eu acho que se existe, por um lado, essa grande preocupação, porque é inegável a pressão em concurso público, em provas para você acessar universidades, enfim, essa cobrança, por um lado, da língua portuguesa. Por outro lado, existe uma urgência da gente discutir essas questões linguísticas, desde esse lado que também a gente está falando, e que é tão importante quanto, porque ao mesmo tempo que você quer mostrar que existe uma maneira com que a linguagem pode se refletir ou não, e isso acaba criando na gente, eu acho que essa necessidade de externalizar e de falar para o mundo que não, a gente não está aqui só para corrigir os seus erros de português, a gente não quer só ensinar gramática, a gente tem muito mais coisas por trás da linguagem que a gente precisa ser discutida, e essa questão do sexismo e do patriarcado refletido na linguagem também é extremamente pertinente. Eu acho que a gente pode deixar para as pessoas agora refletirem, se perguntarem e conversarem com a gente tem palavras que te incomodam? Se tem palavras que te incomodam, você já foi pesquisar de onde que ela veio, como que ela foi criada? A gente vai estar conversando bastante nos próximos vídeos sobre isso, trazendo outros termos, outras palavras e debatendo um pouquinho de onde que vieram e para a gente pensar, será que a gente ainda precisa usar o termo senhorita para falar de uma mulher solteira? Fica aí então um debate. Se vocês gostaram dessa discussão, então dessa conversa, dessa reflexão, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, façam todas essas coisas do YouTube que a gente ainda não sabe que faz, né, Carol? Vai aparecer em algum lugar, vai aparecer Em algum algum lugar botãozinho, a do gente vai universo. colocar. E E também, é se isso. não assistiu o vídeo anterior, assiste, porque ele é um pouco mais introdutório dentro desse mundo que é a linguagem e a sociedade e um pouco dessas inquietações que a gente tem. Isso aí. Então tá. Até mais. Beijo e até o próximo.